Você é a sua própria fonte. Liberte-se agora das correntes do patriarcado e da fé que te limitaram até aqui. Sim, essa é a mais pura verdade. Sabe aquela passagem da Bíblia, a verdade vos libertará? Aqui é um espaço onde a gente não usa tanto a Bíblia como referência, mas muito mais textos e fontes que estão excluídas, que foram excluídas da Bíblia. Mas aqui, para começar, nós trazemos essa frase para te mostrar que nesse vídeo você vai entender e praticar o que realmente significa que Deus não está fora, está dentro. Que você é Deus, que você é deusa. E essa verdade pode te libertar de uma vez por todas de estar nessa busca fora do que está aí, dentro de você. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Conexões Místicas de Cura. Se você é uma mulher que se considera uma mulher mística e que de repente já passou por várias religiões, que estuda várias vertentes da espiritualidade, que curte a vibe de independente de ter ou não religião, mas de ser livre, mas que também percebe que ao longo da vida muitas crenças, muitos estudos que você fez, religiões que você frequentou, hoje, com a sua consciência mais expandida, você percebe que isso muito mais te prendeu e limitou do que te libertou. E se de uma certa forma você ainda está buscando fora o que na verdade está dentro, esse vídeo é para você e para todas que você conhece que também estão nesse caminho. Estão buscando, mas ainda estão buscando fora. Por exemplo, aquela mulher que está sempre. Não que isso seja errado, vê se você entende, mas tudo é a intenção pela qual você está praticando algo. Então, aquela mulher que está sempre se consultando, vai no centro aqui, vai no centro ali, no centro lá, com várias entidades, procurando uma canalização para ela, e faz uma astral, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, mas não numa intenção de autoconhecimento, de estudo, de aprofundamento, mas numa intenção de estar o tempo todo buscando uma informação fora, uma validação fora, que alguém lhe traga a solução. Então, se você se identificou ou conhece alguém que vai se identificar com esse vídeo, você já compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, todas essas mulheres místicas. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para receber esse e muitos mais outros vídeos falando de uma espiritualidade livre, profunda e disruptiva. E comenta aqui se esse começo já foi impactante para você. Se você falou assim, peraí, essa daí sou eu. Porque tudo é a intenção que você coloca. Então, se você sabe que você é uma centelha divina e você está buscando num centro, num jogo, num mapa, em ferramentas de autoconhecimento, mais dados que no fundo servem para te relembrar quem você verdadeiramente é, isso é ótimo, isso é incrível, isso é maravilhoso. Esse é o caminho. Se, porém, você está nesse caminho, nessa busca, se você coloca no seu pai de santo, no seu mentor espiritual encarnado, naquela pessoa aqui eu, no meu canal do YouTube, né, no que eu digo, a fonte da verdade da solução, aí você ainda está operando nesse modo do patriarcado, que o patriarcado foi construído para te fazer pensar assim, e você ainda está operando sob esse modo. E aí é muito importante você despertar a sua consciência. Qual é o modo que você está operando? Com que intenção você está buscando o que você está buscando? Você consagra uma medicina para que a medicina te responda ou para se conectar consigo mesmo, com a sua porção mais elevada, com o Criador, com a própria fonte, para que você possa se expandir? Ficam aqui algumas reflexões. E como uma base de estudo, eu quero trazer a última carta daquela sequência. Se você ainda não viu os outros vídeos, eu fiz vídeos com cartas aqui do Tarô Zen de Osho e já contei a história do jogo e tudo mais. E a última carta desse jogo de 4 cartas que saiu para eu trazer aqui para o canal é a carta da Ponte. Lindíssima, né, essa imagem? E o que que essa carta traz para a gente meditar e se aprofundar e expandir nessa conversa que a gente começou? O Zen lhe pede que deixe de lado a cabeça
e volte-se para a fonte primordial. Não é que o Zen não esteja a par dos usos da energia na cabeça, mas se toda a energia for usada na cabeça, você nunca se dará conta da sua eternidade. Então a gente precisa sair da mente. O universo é mental, mas a nossa mente, de pensar, de tentar entender com a cabeça, com o raciocínio lógico, coisas da espiritualidade que não cabem serem entendidas dessa forma, você nunca vai chegar num ponto primordial, no lugar onde você pode chegar, não vai se dar conta da sua eternidade. E aí vamos pensar nas religiões que te dizem que Deus está fora, que você tem que ser temente a Deus e que você tem um intermediário para chegar a Deus. Isso tudo são as formas como o patriarcado, lá há muito tempo atrás, né, quando foi criado esse modelo de cristianismo que deu base a todo o cristianismo que a gente vive hoje, independente da religião. Isso que eu chamo de patriarcado, é, isso se tornou uma consciência em si e influenciou demais o inconsciente coletivo. Então, até hoje, nós, principalmente se já frequentamos alguma religião do cristianismo, eu não tenho nada contra Cristo, Jesus, o Mestre Ascensionado. Muito pelo contrário, adoro, amo, tenho muita conexão. Mas essas vertentes vieram para nos desempoderar. Você nunca reconhecerá como uma experiência o que é tornar-se uno com o todo. Eu sei que dizer para você que nós somos um com o todo é algo muito subjetivo. Mas eu tô aqui no lugar de uma pessoa que todos nós, eu acredito que temos essa verdade dentro de nós. E durante uma consagração de ayahuasca, eu tive a oportunidade de vivenciar essa experiência. Então, se você já consagrou alguma medicina da floresta, principalmente as medicinas enteógenas, né, que trazem a expansão de consciência com alteração do nível de consciência, você vai conseguir entender mais ou menos o que eu tô falando. Se não, calma, respira, porque aqui o nosso papo realmente é profundo e se você ainda não tem conhecimento sobre isso, aproveita, escuta com o coração aberto. Vamos trazer muito aprofundamento sobre esses assuntos aqui no canal e você com certeza pode expandir sua consciência para procurar em vários lugares conteúdo sobre isso, tá? E aí, nessa experiência, que foi a experiência, se você entrar lá no meu Instagram, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um depoimento meu, né, contando melhor sobre essa experiência, tá? Foi a experiência que eu falo que eu vi Deus. A capa do vídeo eu tô até assim sentada na praia. E quando eu digo que eu vi Deus, o que que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que eu acessei esse nível de consciência de me conectar com uma energia muito maior do que eu, essa energia que é Deus. E a partir dessa experiência de me conectar com essa energia, eu me senti uno com o todo. E quando eu senti isso, isso muda o teu paradigma de pensar espiritualidade e de pensar os teus objetivos como ser. Muda tudo. É uma experiência realmente que, se você não consagra as medicinas, eu vou te recomendar que você comece a estudar sobre isso. E se você quiser conversar comigo sobre isso também, você pode me chamar lá no direct do Instagram, porque é um caminho de expansão de consciência único, surreal, e que te proporciona esse tipo de experiência. Que eu sei que mesmo eu contando com riqueza de detalhes, se você nunca passou por esse tipo de experiência com as medicinas, é até difícil você conseguir imaginar o que eu tô querendo te dizer. Então, essa mudança de paradigma de Deus é algo que está fora,
para Deus é algo que está dentro, ou Deus, o Criador, o universo, a energia primordial, criadora de tudo que é, a possibilidade mais elevada de se acessar enquanto ser espiritual, porque uma coisa que eu falo muito aqui no canal é que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, e vivemos como se fôssemos seres humanos que têm algumas experiências espirituais. Se é que temos algumas, né? A grande parte da humanidade está adormecida ou acorrentada. E aí, quando você entende que você é uno com o todo, quando você sente, você já não, uma consciência que se expande já não pode mais retornar ao seu estado original. Então você já não pensa e não vê a espiritualidade, a realidade, tudo isso de uma mesma forma. E nem se vê de uma mesma forma, não se encara de uma mesma forma, não se deprecia mais da mesma forma, não permite que façam com você coisas de uma mesma forma, não se permite se acorrentar mais. Você acessa um nível de consciência, de liberdade, que você entende que você pode acessar essa fonte. E não necessariamente você também precisa estar nas medicinas, tá? Existem exercícios respiratórios que trazem um efeito muito semelhante aos ativos químicos que essas substâncias contidas na medicina causam no nosso cérebro. E você, utilizando esses exercícios com ancoramento espiritual, você consegue acessar muita coisa também. Mesmo porque as medicinas não são para todo mundo, tem até contraindicação. Então, é esse ponto profundo, é sutil, subjetivo, mas muito profundo que eu quero trazer aqui nesse vídeo de hoje. Quando a energia fica restrita ao centro, pulsando, quando ela não está se deslocando para parte alguma, nem para a cabeça, nem para o coração, permanecendo na própria fonte, de onde o coração a retira, onde a cabeça vai buscá-lo, pulsando na própria fonte, esse é o significado exato do Zazen. Aqui é o tarô Zen de Osho. Então tem toda essa visão do Zen, que tem uma pegada de um olhar mais budista, mas super serve para a gente entender todo esse contexto que eu quero trazer com esse vídeo de hoje. Zazen quer dizer apenas que, se você permanece na própria fonte, sem deslocar-se de parte alguma, uma força imensa se levanta. Uma transformação de energia em luz e amor, em uma vida maior, em compaixão, em criatividade. Ela pode assumir formas variadas. Primeiramente, porém, você tem que aprender como permanecer na fonte. Depois, então, a fonte decidirá onde está o seu potencial. Você pode relaxar na fonte e ela o levará ao seu próprio potencial, que é vós sois deuses. Você é uma deusa. Quando a gente fala deusa, ai, minha deusa, ai, força da deusa, ai, você é deusa, pode parecer meio batido. Dentro do sagrado feminino, você pode ouvir um monte de mentora dessa vertente chamando a mulherada de deusa. E se você não parar para olhar para isso com a profundidade necessária, com a expansão de consciência necessária, você fica com essa impressão que é uma modinha. Mas, numa outra consagração de ayahuasca, além de eu me conectar nesse nível que eu já tinha aberto essa porta dentro de mim, com a fonte, e isso não foi na primeira nem na segunda, não, né? Vamos lá. É um caminho, é um progresso. Você precisa estar em constante movimento para chegar nesse lugar. Eu também senti a energia da deusa e ser deusa, que é diferente de ser Deus. Porque aí você se desconecta ainda mais desse padrão patriarcal de que Deus é uma energia masculina. Porque Deus é homem. Se na Terra, se a Mãe Terra e se nós mulheres damos luz e criamos a vida, por que Deus é homem? Já parou para se questionar sobre isso? E se existir a polaridade masculina de Deus e a feminina? E se não existe só uma deusa, mas várias deusas? Na Irmandade das Rosas, que é o caminho que eu trago aqui para vocês, a gente traz essa consciência de que nós aqui, enquanto seres encarnados, somos um fractal, uma parte
de algo maior. E essa parte está vivenciando essa experiência, e essa parte tem toda a possibilidade de voltar à sua porção mais elevada, mas não através de outros, mas através de si mesmo e desse caminho de reconexão com a fonte. Então, não é sobre, eu melhorar só, né? É sobre você se relembrar de quem você é. E quando você se relembra dessa potência, você fala assim: não, peraí. Não é sobre karma, dharma. É sobre vencer as piores sombras que ainda me prendem nesse lugar desse fractal. E isso é você consigo mesma. Eu posso ser sua mentora de te ajudar a se conectar com a fonte, a se reconectar com você. Mas ninguém vai te salvar, ninguém externo vai te salvar. Essa é a grande consciência que ficou presa, que é a consciência que se reconectar com o sagrado feminino, através, por exemplo, do caminho de Madalena, não é o único caminho, mas é um grande caminho, é o caminho que se vê aqui. Essa reconexão com Maria Madalena, com todas essas esse conhecimento ancestral, mostra que todos nós temos esse potencial de voltarmos a ser uno com todo. E quando você tem esse nível de experimentação, o teu objetivo passa a ser não um objetivo obcecado, mas você fala assim: eu quero entender qual o caminho que eu preciso trilhar para viver nesse estado, para reacessar esse estado, que esse é o seu estado natural, não esse. Não menosprezando esse. Esse faz parte de um caminho, mas é muito pequeno se reduzir ao ser que está vivendo essa experiência. E aí, falando mais da própria figura da carta. Quando falamos de estar com os pés no chão ou centrados, é desta fonte que estamos falando. E aí, eu quero chamar a atenção para vocês que num vídeo anterior a esse, lá no canal, aqui no canal, eu conduzi falando da carta da desaceleração e eu conduzi um caminho, né, para sair desse caos mental e se reconectar com a paciência, que é a primeira chave desse caminho. Para que você, ao silenciar, para que você, ao percorrer esse caminho da desaceleração, você consiga chegar na fonte. Porque não dá para chegar na fonte no ritmo que a gente está, vivendo a vida que a gente está. Chegar na fonte e cada vez mais se aproximar na fonte, se nutrir da própria fonte, se cada vez mais se empoderar de ser a sua própria fonte, é um caminho que exige dedicação, tempo. E muitas vezes a gente não está nessa disponibilidade, porque a correria do dia a dia tira a gente totalmente desse caminho. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo e para ir para esse caminho e entender melhor esse viés, aí você assiste esse vídeo anterior. Essa carta nos lembra de que existe um vasto reservatório de energia à nossa disposição. E que não é quando pensamos e planejamos que nos ligamos a ele, mas quando pomos o pé no chão. Quando nos centramos e permanecemos suficientemente em silêncio para que o contato com a fonte possa se estabelecer. Por isso, as medicinas, e eu falo muito aqui da ayahuasca, mas eu não sirvo a ayahuasca, mas a medicina não é para todo mundo. Muitas pessoas têm medo, tem muito burburinho em volta disso. Mas existem outras medicinas que não são enteógenas, mas que também, ao mesmo tempo que não tem toda aquela potência de expansão de consciência, não tem a potência de ser enteógena, de alterar o seu nível de consciência, de exigir que você esteja num espaço acompanhada, guiada, para poder trazer essa medicina, que é a medicina do cacau. E essa medicina eu sirvo. Eu sirvo e te conduzo num caminho. A gente pode, juntas, eu te conduzir numa toma contínua de cacau, por exemplo. Você vai tomar 7, 14, 21 dias. Eu posso fazer uma cerimônia individual de cacau para você. E, gente, com a medicina do cacau eu já acessei tanta coisa.
E com certeza foram as minhas práticas com a medicina do cacau, nesse caminho de me tornar guardiã da medicina e todo o meu a minha conexão com a medicina, depois que eu me tornei guardiã, essas práticas todas que eu faço, guiada por outras guardiãs e autoguiadas, de estar sempre consagrando o cacau, várias entidades minhas se apresentaram para mim durante uma consagração de cacau. Eu conduzi uma toma contínua para um grupo que uma mulher disse que no dia que começou, ela estava querendo tentar tirar a própria vida. E durante aquele período que ela fez a toma contínua, ela ressignificou várias coisas e saiu desse estado. Então, assim, uma toma contínua de cacau salvou uma vida. Porque se você está aqui, essa experiência faz parte, você encerra essa experiência dessa forma abrupta, com essa carga que isso tem, você não está se aproximando da fonte, você não está nesse caminho em direção à fonte, você não está conectada com a fonte. Então, a medicina do cacau, ela proporciona isso. Você pode tomar tanto online, à distância. Muitas vezes, quando eu tenho mentoradas, eu ensino a preparar o cacau. E aí ela vai lá, prepara o cacau dela. E vai a cada dia, ah, não, uma vez por semana eu vou tomar, sentar, tomar meu cacau, fazer minhas meditações, meus exercícios, compreende? E para você acessar esse nível da fonte, que fala sobre estar com os pés no chão, a medicina do cacau traz essa presença, é a medicina da presença, do amor, ajuda muito. Você não vai ter aquela sensação da ayahuasca, mas você também não vai pagar o preço dessa busca. E, por mais que a ayahuasca seja incrível e maravilhosa, e seja para você e você pratique, não é uma coisa que você vai tomar todo dia, não é livre acesso, né? Não é livre demanda igual aleitamento materno. O cacau é uma livre demanda. Você, claro que você tem regras, né, ali de saúde e tudo mais, tem todo esse acompanhamento que eu faço. Só que você tem esse acesso dentro da sua casa, depois de você estar bem instruída, bem ancorada, bem amparada, você pode fazer uma consagração de cacau. E dentro do espaço cerimonial, guiado por uma outra pessoa, com outras técnicas terapêuticas juntas, você vai vencendo as barreiras e vai também sentindo, você tomar cacau, fazer um exercício respiratório que ativa o DMT, você acessa um estado de expansão de consciência, de conexão com a fonte. Então são vários os caminhos. Ela está dentro de cada um de nós, como um sol pessoal, individual, proporcionando-nos vida e alimento, energia pura. Ela permanece pulsando, disponível e pronta para nos dar o que for que precisemos para realizar alguma coisa. E pronta também para nos acolher de volta em casa. Aquele vídeo anterior que eu falei da desaceleração fala sobre você ser sua própria casa. Quando queremos descansar. Recorra, portanto, à fonte. Caso você esteja dando início a alguma coisa nova e precise de inspiração imediatamente. E caso tenha acabado de finalizar alguma coisa e queira descansar. Ela está sempre à sua espera. E você nem precisa sair de casa para encontrá-la. Todos os elementos da natureza, água, terra, fogo, ar, quando você ativa e com toda a ajuda dos elementais, dos cristais, das ervas, das medicinas, isso tudo te ajuda a voltar para dentro de si e se conectar com a própria fonte que é você. Até aqui foi? Como é que tá aí a sua cabeça diante de todo esse conteúdo? Já é algo que você vê, pensa, ouve, reflete? Já esse nível de discussão já faz parte do seu dia a dia? Você já é iniciante? A gente está aqui em nível iniciante para você ou a gente está no nível hard? Comenta aqui, me fala, Vivi, pelo amor de Deus. E aí, para darmos um passo rumo a essa questão de se conectar com a fonte, eu quero te fazer um convite a silenciar para se conectar com essa fonte. E como referência, eu quero te convidar a olhar muito para essa figura. Muito.
Então, como eu sempre falo, é um vídeo gravado, você pode pausar, acender seu altar, acender uma vela, pegar um copo d'água, se conectar com um cristal. Sempre estou recomendando uma selenita, né? E fazer ali a sua forma de se conectar para aproveitar ao máximo essa condição. Mas ainda assim, se você não tiver nada disponível, faça a condução. Receba. Se permita. Então, pause o vídeo, se prepare e retorne. Tome uma posição bem confortável. Se você é de dormir meditando, senta a coluna ereta. Feche os seus olhos. Se conecte completamente com a sua respiração, com o ar entrando pelo seu nariz, com o ar saindo. Quanto mais você respira, mais você relaxa. E, ao relaxar, você vai se conectando profundamente com o ser espiritual que você é. Como se a cada ciclo respiratório você mergulhasse mais fundo em si mesma, em si mesmo. Vai imaginando realmente um mergulho, um aprofundamento, um mergulho nas suas águas profundas, no seu inconsciente. E você vai se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando. E nesse mergulho profundo dentro de si, nesse nível de aprofundamento, eu quero te convidar a visualizar uma estrutura na qual você vai estar inserido, inserida nessa estrutura. Uma estrutura que já vem sendo trabalhada aqui. É uma pirâmide com três faces e uma base, com o seu ápice apontando para cima, e uma outra pirâmide com três faces e uma base, com o seu ápice apontando para baixo, ambas interligadas. Você está no centro dessa estrutura aqui, parece uma estrela de seis pontas. Cada pirâmide gira em uma direção, formando ao seu redor um campo energético de muita luz. Está sendo ativada nesse momento a sua Merkaba, seu veículo de luz. Mas você não vai para lugar nenhum. Esse campo ativado, brilhante, faz com que você se aprofunde ainda mais em si mesmo, em si mesmo. E eu peço que você visualize aquela figura da carta pulsando no centro do seu ser. E você vai mergulhando cada vez mais fundo em direção a essa figura da fonte. E você agora mergulha na própria fonte, que é você. Através dessa estrutura em qual você está inserido, inserida, o ápice de cima traz toda a energia de elevação, o de baixo traz toda a energia da terra, e você está conectado, conectada à sua própria fonte, que você é, sendo um elo perfeito de ligação entre o céu e a terra. Explora essa sensação, percebe, e eu vou permanecer um tempo em silêncio, para que você possa sentir, ver, ouvir, perceber esse estado de ser a própria fonte, de estar conectado à própria fonte que você é. Muito bem.
Você pode permanecer mais instantes nessa conexão. Você pode retornar a essa conexão quantas vezes você quiser, desejar, isso está disponível para você. Agradece por esse nível de conexão. Se nutre. Hoje você precisa se alimentar dessa fonte para começar algo novo, ou você precisa descansar nessa fonte. Não importa. Sempre que você precisar escolher, a fonte está disponível para você. Agradece por esse nível de conexão e cada vez que você se conectar com uma fonte, vai ser mais fácil, mais profundo, mais intenso. É um relacionamento. Talvez você tenha iniciado hoje, talvez tenha aprofundado esse relacionamento hoje, se sentindo muito bem, muito grata, muito grato. Eu te convido a dar 3 respirações bem lentas e profundas, integrando toda essa vivência, toda essa experiência. Retornando, emergindo calmamente de dentro de si, enquanto ativa a lei do símbolo e realidade para todo esse trabalho, a lei do micro e macrocosmo, a lei da vibração empática, a lei da correspondência. Você vai se reconectando com o seu corpo físico, com esse momento aqui e agora. E no seu tempo, você pode abrir os seus olhos. Bebe uma água, comenta aqui como é que foi essa experiência para você. Já salva esse vídeo, compartilha consigo mesma. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like se esse vídeo fez sentido para ajudar a plataforma a expandir ainda mais esse vídeo para mais pessoas. Ativa o sininho das notificações para você receber toda vez que tiver um vídeo novo. E se conecte com essa fonte que é você. Quantas vezes você escolher e desejar? Eu sempre recomendo que, se você quiser fazer um trabalho mais intenso, que você repita esse exercício por 7 dias seguidos, por exemplo. Se você já tem o hábito de tomar cacau, eu ainda não lancei no momento da gravação desse vídeo, mas vou lançar aqui vídeos mais profundos sobre a medicina do cacau, para você aprender a lidar com o cacau, fazer o seu cacau em casa. Imagina fazer um cacau, acender o seu altar e praticar esse exercício. São infinitas possibilidades. E se você quiser se aprofundar ainda mais em si mesma, precisar do meu apoio, da minha mão, entra no meu Instagram, me chama no direct, dá uma olhada por lá na agenda, nas coisas que estão acontecendo. Eu estou aqui e nós vamos juntas para muitas conexões místicas de cura.